E é de Deus que eu preciso, cada dia e cada vez mais. E é de Deus que eu preciso, tanto quanto eu preciso de paz. E é por isso que todos os dias eu dobro os joelhos ao Deus de Jesus e digo: Pai, 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 e peço luz, 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 e digo: Pai, 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 e peço luz, luz, luz. Vou fazer minha canção de prece, que fique cada palavra dessa canção no coração de todos. Que o nosso Senhor possa iluminar o João, então, nosso irmão que vai nos falar hoje, João Carlos, que pra gente que receba ele assim, com muito carinho. Eu quero fazer essa canção que eu sempre faço quando ele está aqui. Não sei se já notaram, porque ela sempre tem alguma coisinha que ele vai falar que encaixa. Sempre foi assim, não sei, eu estou na intuição hoje. Ainda não aconteceu, né? E que a gente possa levar para casa tudo que for falado, cantado aqui hoje, para a gente usar lá com os nossos irmãos do mundo aí de fora. Que assim seja. O que eu ando construindo aqui dentro de mim, o que eu ando irradiando em torno de mim, aonde eu ando guardando os meus tesouros, no vaso da alma, num pote de ouro. Com que matéria eu ando edificando meu eu, que alicerce foi a base dessa construção. O pensamento é argamassa e tijolo do mundo que eu vivo, carrego comigo. Senhor, Rabi amigo, Senhor, pastor clemente, Senhor, me dê abrigo, Senhor, me oriente, Senhor, me dê a mão. Senhor, ora comigo. De novo, primeiro Pai Nosso. De novo, primeiro Pai Nosso. Deus, o pensamento criador, fonte de onde tudo emanou. Jesus, o testamento redentor, conduz com zelo de governador. Maria, mãe do anjo intercessor, bendito o ventre abrigo do Senhor. Interceda por nós, conduza-nos, ó Mãe, ensina-nos a ter mais santidade. Interceda por nós, conduza-nos, ó Mãe, ensina-nos a ter mais santidade. Que assim seja. Depois dessa prece cantada, né? Essa belíssima prece cantada, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos aqui presentes, a todos que nos assistem pelas redes sociais, que as vibrações, que as boas vibrações da nossa casa possam chegar até cada um de vocês que estão em casa. Hoje nós recebemos com muito carinho nosso irmão João Carlos, que é um trabalhador lá do Nova Era, mas está sempre aqui conosco, né, João? Nos ajudando, nos auxiliando, trazendo aí os seus conhecimentos. Então, dispensa apresentações. Hoje o seu Chico faria palestra, porém ele fez uma cirurgia de catarata, e aí o médico pediu para que ele ficasse de repouso, e ele preferiu ficar em casa, né? E aí o João então veio
nos atender aí com seus conhecimentos. Então, João, sinta-se muito bem acolhido por todos nós e a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Estão ouvindo bem, né? Eu queria iniciar agradecendo as palavras do Irã, do acolhimento que eu sempre tenho nessa casa. Já disse e repito aqui, foi a primeira casa onde eu fiz uma palestra sobre espiritismo. Tossi durante 40 minutos, mas desencantei, né? Foi muito bom, o pessoal recebeu a gente com muito boa vontade, deu essa oportunidade da gente se tornar um falador do espiritismo. Digo falador porque nós não temos aquele conhecimento doutrinário suficientemente grande para falar muita coisa sobre a teoria do espiritismo. Mas a gente sempre tem uma intuição e é aí o que ajuda a gente na nossa prosa de cada dia, de cada oportunidade que a gente tem. Eu queria agradecer também ao Gilberto pela música, que é muito bom, dá um ambiente muito gostoso. A gente até costuma chamar de harmonização musical, né? A gente percebe a harmonia que fica no ambiente, a tranquilidade que a música oferece ao nosso coração. Eu escolhi para conversar hoje com vocês sobre um tema bastante interessante. Aliás, no Espiritismo só temos temas interessantes, né? Mas pensando no que falar, ouvi alguma coisinha nas mensagens que a gente pega na internet sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. Aí eu fiquei perguntando, quem falou isso? Quem falou isso? Jesus falou. E quando que ele falou isso? Vocês lembram? Ele não perdia a oportunidade de trazer algum ensinamento para a gente, né? E, inclusive, na hora do seu julgamento, Pilatos conversando com ele, perguntou se ele era o rei dos judeus. Eu não vou ler aqui do jeito que está na Bíblia, porque é mais fácil a gente cada um consultar. Mas o histórico da situação. E se ele era o rei dos judeus. E ele respondeu, meu reino não é deste mundo. Se assim fosse, os meus me defenderiam e eu não seria preso, ou fariam de tudo para que eu não fosse preso pelos judeus. Aí Pilatos pensa, bom, então tu és rei? O que ele respondeu para Pilatos? Você está dizendo, eu sou rei. Só que o meu reino não é deste mundo, ele repetiu, não é deste mundo. Aí a gente começa a pensar, o que será que ele quer dizer com isso? Quer dizer daquele lugar que um dia todos nós seremos seus súditos diretos, entenderemos, obedeceremos a Jesus? Ele tinha mais alguma coisa, mais algum ensinamento com essas palavras? Então, na interpretação de Allan Kardec, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala que começa falando assim, já que não é possível nesta vida ou neste tempo desenvolvermos este reino a fim de que Jesus possa governar de acordo com os seus ensinamentos, com o seu evangelho, com suas leis, com as leis de Deus, é muito provável que isso que ele esteja falando, que o meu reino não é deste mundo, se refira a uma vida futura. Bom,
Está bem de acordo com o que o Espiritismo prega, né? Que a gente já sabe, 70 anos, 80 anos, 100, vamos arredondar para 100, né? O pessoal está vivendo bastante agora. 100 anos, dá para a gente acertar todos os nossos caminhos, os nossos rumos? Mas 100 anos, gente, vocês não imaginam o que é 100 anos? Não dá para acertar? Não dá, né? Aí, então, onde que está esse reino de Deus? Ah, está mais para frente um pouquinho. Só que Jesus já falou isso faz 2000 anos. É como a gente quer interpretar isso aí, né? Bom, faz 2000 anos o povo já está mais tranquilo, mais harmonizado, mais amoroso, mais caridoso. O reino de Deus já está começando, né? O reino de Jesus está começando. Ele poderia muito bem estar já governando aqui conosco, sobre todos nós, né? Segundo as leis de Deus. E tem acontecido isso? Tem acontecido isso? Parte sim. Nós estamos um pouquinho melhor do que nós estávamos há 2000 anos atrás, né? E eu estou falando nós porque, com certeza, vivemos outras vidas, é o básico do Espiritismo, né? E aprendemos e fomos tentando executar situações, resolver problemas, nos equilibrarmos das coisas que precisávamos fazer. E é o que a gente tem feito todo dia. A gente já está equilibradinho, vamos? Hein? Mais ou menos. Vocês já notaram que sempre que eu venho falar aqui, eu ponho os nossos podres de fora, né? Eu peço para cada um pensar. Olha, eu já não roubo e não mato. Mas eu ainda sou orgulhoso, eu sou invejoso, eu sou preguiçoso. Ah, mas isso aí não é tão ruim, né? Não, eu sou egoísta. Qual que é o mal, o causador de todos os males da Terra? O egoísmo. É meu, eu quero para mim. Não é assim que funcionam as coisas? Aí eu estou lembrando de outra passagem de Jesus, acho que está em Mateus, eu não lembro o capítulo, mas não importa que vocês vão lembrar também da história. Jesus falou assim, ó, já lhe disseram, amarás os vossos amigos e odiará os vossos inimigos. Odiará os vossos inimigos. Vocês já ouviram essa parte do Evangelho? Já prestaram atenção? Eu, porém, vos digo, amai também os vossos inimigos. E vem falando tudo que a gente tem que fazer com aquelas pessoas que não estão na mesma vibração nossa, né? Que nos atrapalham a vida. Então, há 2000 anos Jesus falou isso. E nós já aprendemos, né? Já aprendemos? Não, né? Você aprendeu uma coisa em prática? Ah, a gente já sabe de cor, né? Tem gente que sabe de cor até o capítulo e o versículo. Eu não sei, mas tem gente que sabe. Mas na hora de resolver a situação, olha, eu não quero o mal dele, mas também que ele não chegue perto de mim. É o máximo que a gente consegue de ajustar as nossas emoções, o nosso jeito de ser. Olha, não vindo perto de mim, tudo bem, pode ficar do jeito que ele quiser. Não é assim que a gente pensa? A maioria de nós, evidentemente, temos os missionários, né? Ou temos aqueles super esforçados que já executam algumas dessas coisas, desses ensinamentos de Jesus. Nós ainda estamos apanhando. Agora, estamos demorando para aprender direito. Eu digo aprender porque decorar é uma coisa, e aprender é outra, e fazer é outra. Aprender o que é? Ó, eu entendo que o certo é perdoar, aceitar, acatar, desculpar,
trabalhar junto com aquele que me ofende. E mais um tanto de coisa com aquele que está desequilíbrio. Começamos com perdoar, né? Mas a gente não dá conta de fazer ainda. Aí todo mundo, então tá bom, ele também não dá conta, ele está falando lá na frente, não dá conta, eu também não dou conta. E eu falo isso quando eu estou ouvindo alguém lá fazer uma palestra, né? Ainda mais quando é um daqueles tarimbados aí de renome nacional, né? Que fala uma coisa dessa. Então tá bom, se ele falando isso não dá conta, se é o Divaldo que falou, se é o Chico que falou, não dava conta, a coisa era complicada. Imagina eu, coitado, que eu não estou aqui lutando para todo lado, dando tapa para todo lado, como se diz, né, no linguajar popular. Então, desculpa, gente. A gente tem que se esforçar no máximo para colocar a teoria na prática, a fim de que vale a pena, obrigado, que vale a pena o esforço do aprendizado, do conhecimento das leis divinas. Porque não adianta nada eu chegar aqui na frente e falar aquilo bonito e sair ali fora e falar coisas ou agir de maneira diferente daquilo que eu sei o que é certo. Que eu sei o que é certo, aceito como certo e acho que não pode ser diferente. Tem que ser desse jeito. Para que a gente mereça um futuro melhor. Então, quando se fala em vida futura, nós temos que imaginar não só a nossa vida no plano espiritual, quando nós desencarnarmos, mas também as demais vidas que teremos neste planeta ou em outros planetas. Essas novas vidas a gente tem que saber que serão cheias de dificuldades, de acertos de rumo, a fim de que a gente corrija os nossos desequilíbrios. Então, sempre que a gente está passando um sufoco, algum desgosto, e quem de nós não passa? Uns mais, outros menos, passando por doenças complicadas, por desarranjos financeiros, por situações com familiares, com filhos, com pais, situações que todos nós temos mais ou menos encontrado na nossa caminhada na atual reencarnação. O que a gente faz? A gente age ou reage diante das dificuldades? Ou reage, muito bem, a gente reage. O que a gente deveria fazer? A gente deveria agir, porque o que é reação? Reação é aquele ato rápido, a reação, né? É um ato rápido, muito espontâneo, sem ter muito tempo de refletir, de pensar. Então, quando alguém nos ofende por palavras, ou associa a gente a qualquer situação vexatória, complicada, nós rapidamente reagimos de forma até agressiva, tendo ou não razão. Quando a gente não tem razão, às vezes a gente fica meio, vamos falar assim, trêmulo ao nos defendermos. E quando a gente tem razão da situação, a gente nos conhecendo, sabendo que a outra pessoa está nos imputando uma mentira, a gente pode ficar mais ríspido. Mas essa reação deveria ser pautada não por essa espontaneidade, por essa violência, por essa rapidez, mas sim uma atitude refletida, a fim de que aquele comportamento nosso mostre a situação real que nós estamos passando e não uma situação de defesa
que machuque as outras pessoas, que ofenda as outras pessoas. E é isso que a gente tem feito. É isso que a gente tem feito. Ou é diferente? Alguns casos, sim. Alguns de nós, sim. Alguns de vocês, sim. Mas a maioria de nós respondemos. Eu estou falando com relação a uma ofensa pessoal, mas até com relação a situações que ocorram no dia a dia, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso país, com política, com ecologia, com noticiários diversos, de diversos assuntos. A gente expressa a nossa opinião favorável a uma resolução rápida da situação, mas sem reflexão dessa atitude. Eu já falei uma vez aqui, né? Quando a gente vê, é uma coisa até complicada da gente falar, quando a gente vê na televisão que um malfeitor foi apanhado pelos populares após cometer um ato absurdo de violência, e apanhado pela população, ela se julga no direito de fazer justiça pelas próprias mãos. E acontece às vezes casos extremos que levam a situações mais complicadas ainda. O que a gente fala a hora que a gente vê? Bem feito. Né? Bem feito, ele não fez isso? Ah, ainda bem que pegou, porque se fosse na justiça, se fosse para a justiça, ia ficar preso, ia ser solto daqui a um tempo, ia cometer outra atitude daquela. A gente faz uma coisa dessa. Tá certo? Não tá. Não tá. Mas a gente faz ainda. Então, a gente pensa lá no que Jesus falou, né? A gente ainda ama os nossos amigos e odeia aos nossos inimigos, sem saber exatamente que eles são inimigos, se eles são inimigos próprios, individuais ou não. É inimigo das coisas costumeiras, das coisas sensatas? Sim, então é meu inimigo também. E se é meu inimigo, eu não quero saber perto de mim. Eu não quero ajudar e eu quero que complique a situação. Não é assim que acontece? Podemos assumir. Ninguém precisa assumir abertamente aqui, tá, gente? Ninguém precisa assumir abertamente. Assuma para si mesmo. Não, eu não sou. Não, eu não sou assim. Não, eu sou desse jeito. Preciso melhorar. Agora, como que a gente melhora? Como que a gente melhora? Como? Reforma íntima, mas é ótimo, ótima resposta. Mas como que a gente faz a nossa reforma íntima? O que é reforma íntima primeiro? É mudar o nosso interior, o nosso jeito de ser, as nossas reações. É eu parar de reagir e começar a agir. O que a gente tem que fazer? Ótima coisa. Isso daí é para que a gente tome as decisões, nos colocarmos no lugar do outro, é para que a gente tome as melhores decisões, a fim de que ela não cause o mal para ninguém. Porque aquilo que eu não quero que se faça para mim, eu não devo fazer para o outro. Ah, mas ele merece. Ele merece. Alguém pode achar que a gente merece aquilo também um dia. Né? Existem os canais competentes para os julgamentos e a execução das ações todas que forem julgadas. Se está certo, se não está certo, se foi justo ou não foi o julgamento, não cabe a nós agora. Eu estou falando no julgamento terreno. O julgamento de Deus, julgamento espiritual, não tem erro. Até porque quem participa do julgamento espiritual? Quem que é o principal acusador do julgamento lá em espírito, depois que a gente desencarna? Quem que é? Somos nós mesmos. Então sabe aquele negócio que a gente fez e que ninguém sabe até hoje? Ninguém sabe e nós vamos desencarnar sem que ninguém fique sabendo?
chegar lá, acabou. A gente é um livro aberto, uma página, a gente é escancarado lá. E não precisa nem falar, eu sou o João que fiz isso, fiz aquilo, não. Vai estar ali, ó, na nossa ficha, para qualquer um ler que tem interesse em nos ajudar ou nos prejudicar. Ou nos prejudicarmos. Criando aqueles vínculos negativos que vão trazer para a gente complicações que vão rodar muito tempo. A gente está cansado de ver nas reuniões mediúnicas situações que passam algumas reencarnações sem uma solução definitiva, por conta de que aquele que sofreu agora quer fazer sofrer, mas ele esquece que ele já fez sofrer antes e o outro não perdoou, ele também não vai perdoar. Então o trabalho, inclusive, um parênteses aqui, o trabalho mediúnico, sério, das casas espíritas sérias, tal como essa daqui também, ajuda que aqueles nossos irmãos ainda endurecidos no crime, endurecidos na falta do perdão, sejam instruídos e tenham a assistência dos amigos espirituais a fim de entender de uma forma mais ampla todo o contexto que envolve aquela situação. Porque às vezes ele já esqueceu lá para trás de que ele um dia foi o algoz também e que não foi perdoado, e por conta disso foi castigado, foi perturbado por aquele que hoje ele perturba. Agora vira um círculo vicioso se a pessoa não tomar providência. Vocês não concordam? Isso não vai acabar nunca? Vai acabar. A partir do momento em que uma das partes fizeram as pazes consigo mesmo primeiro, entendendo que um dia ele também atrapalhou a vida do outro, a fim de que ele possa usufruir do perdão também oferecido pelo outro que hoje ele atrapalha a vida. Esse foi um parênteses que nós fizemos nessa parte do atendimento mediúnico nas casas espíritas. Então acontece isso, toda vez que a gente precisa trazer situações melhores para o nosso dia a dia, a gente tem que buscar locais ou situações ou coisas ou aprendizados que facilitem isso para a gente. Que situações são essas? Ou o principal objeto, o principal mecanismo oferecido pelo Espiritismo, oferecido por Jesus, para que a gente possa sair da situação complicada, do desequilíbrio. Bom, o seu próprio Evangelho. O seu próprio Evangelho. Mas o Evangelho de Jesus é tão complicado. Pede para eu perdoar 70 vezes, 7 vezes. Eu não aguento. É muita coisa, a pessoa não aprende. Nós temos feito isso? Nós temos feito isso, gente? Não temos nada. Eu não. Às vezes a gente perdoa aquelas coisinhas simples, sempre ligado a situações físicas, situações materiais, mas aquelas ofensas mais morais, mais complicadas, mais pesadas, é muito difícil a gente ficar livre disso aí, a gente perdoar essas situações. Ou quando nós somos os provocadores dessas situações, nós conseguirmos o perdão. Então nós temos que nos esforçar a todo momento, corrigindo logo que encontrado um ponto de desequilíbrio nas nossas atitudes. Porque às vezes eu falo assim, agora eu já comecei assim, agora vai desse jeito mesmo. Não, eu encontrei um negócio, comecei a fazer, me desculpe, eu estava errado, pensei que fosse assim, não era, você pode me desculpar, estou pensando de forma diferente. A gente já faz isso todo dia, né, gente? Não fazemos?
Fazemos, né? Pedir perdão? É. Oxe. Pedir desculpa, pedir perdão, mudar de ideia. E nosso orgulho, né, irmão? Aí o orgulho, né? E o orgulho. A gente pensa, a gente até quer fazer isso. Mas fala, eu não vou, vai ficar para a próxima, né? Tem dia que eu fico o dia inteiro sem conversar com o Ivana, eu não consigo conversar. Depois que eu tô comigo, não. Aí eu tô passando por perto. Mas eu passo o dia inteiro, conversa comigo, eu não tô agora. Eu não consigo. Não, mas... Eu ofendo, então... Ô, Gilberto, você está sendo muito sincero, se abrindo, falando de sua vida particular, de coisas que acontecem com todos nós. Com todos nós. Né? Eu até agradeço a sua participação, por mostrando que a gente passa por essas situações no dia a dia e são aquelas bobeiras. Agora, peraí, tem situações que são irreversíveis, complicadas. Tá, isso não precisa ser motivo de violência. Vamos falar de casais. Existem casais que chegam num ponto, a complicação, o desequilíbrio é tão grande, que é melhor separar. É melhor separar. Tem coisa errada em separar? Não. Você vai ficamos juntos a vida inteira, brigando dia e noite. Não adianta. Mas a casa do Chico trabalha junto e fica junto com a casa. Não adianta. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Olha lá, irmão, fica verdade mesmo. Isso aqui não é um incentivo para ninguém largar de ninguém, tá? É para a gente avaliar, pra gente avaliar os nossos comportamentos. Os nossos comportamentos. Vamos avaliar o nosso comportamento à luz do entendimento espírita cristão, à luz do Evangelho de Jesus, à luz da caridade, do perdão. Nós temos muita coisa que nós aprendemos, que nós já sabemos que precisamos fazer e que a gente ainda está deixando passar batido. Como que a gente quer que se instale o reino de Deus, o reino de Jesus neste mundo dessa forma? Aliás, quando a gente pensa em instalar o reino de Jesus, a gente ainda tem um pensamento materialista, né? Que Jesus vai voltar, vai montar um trono lá em Paris, né? Estou escolhendo Paris à toa, nem sei porquê. Vai montar um trono lá em Paris e de lá ele vai mandar seus emissários, seus diretores, os seus ministros para o mundo inteiro para executar as suas ordens. Não é isso. Cada um de nós vai entender por si mesmo os seus ensinamentos. Vai entender por si mesmo os seus ensinamentos. Nós vamos fazer o que for preciso, sem que alguém precise pegar na nossa mão, ou falar na nossa vida, ou fazer a gente ler. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é assim que vai funcionar. Nós vamos fazer, eu tenho que fazer isso porque isso é o certo, porque isso é o bom, porque isso vai fazer eu crescer, porque isso vai me fazer tornar-me uma pessoa especial e ser também um dia guia de outras pessoas. Aliás, por falar em guia de outras pessoas, nós já podemos ser guias de outras pessoas, não podemos? Podemos ou não podemos? Podemos. Aí alguém pode até pensar, nossa, mas se eu for guia de alguém, essa pessoa está perdida, porque eu vou ensinar o quê? O que eu sei? A gente já sabe mais do que alguém. A gente sabe menos que muitos, mas sabemos alguma coisa a mais que alguém. E quando eu estou falando, não é saber conhecimento técnico, científico, histórico, não. É de conhecimento de vivência nas situações que nós passamos. E por conta disso, de conhecer mais, nós poderemos exemplificar, mostrar para as outras pessoas
como que realmente deve ser a atitude de cada um de nós diante de várias situações que nós podemos enfrentar, ou que nós vamos enfrentar. Então a gente ainda está passando por situações complicadas por conta da evolução geral, a média, vamos falar assim, a média da evolução do planeta. Eu até gosto de falar assim, aqui no mundo está todo mundo igual? Não, né? Tem gente bem atrasada, tem gente mais ou menos igual a nós, e tem gente muito adiantada, muito especial. Se alguém olhar de longe lá, o que vê? Um planeta azul. Uma determinada vibração que é a somatória da vibração de todo mundo ali. O planeta vibra uma vibração que é a somatória de todo mundo que está ali. Então, aqueles melhores deverão um dia, ou em situações complicadas, serem o guia de outros que estão mais desequilibrados ainda, a fim de que essa harmonia, essa vibração melhore de um modo geral para todo mundo, para todo o planeta. A gente tem a cabeça de pensar muito pequeno, né? Família, quanto muito no bairro, na cidade, olha lá, hein? Olha lá, na empresa, nos funcionários, está aumentando, mas assim mesmo a gente pensa muito pequeno. Quando eu vi esses dias na televisão, num filme que eu assisti, a pessoa passa e joga um plástico, um copo plástico, uma garrafinha plástica na água, no rio. Aí o rapaz estava lá observando o rio, sabia que o rio estava sujo, mas ele fica meio chateado, ele não fala nada com a pessoa, mas porque o cara passa também, sai andando, ele vai lá, pega a garrafinha, tira a garrafinha e joga no lixo. Nós somos donos de fazer isso, né, gente? A pessoa joga um copinho de café no chão, nós vamos lá, pegamos um copinho e já levamos pro lixo, na hora, né? Não fazemos isso? Faz, né, Gilberto? Alguns de nós fazem. Em algumas vezes, quando o copinho está bem na minha passagem, ali, ó, para pegar facinho. De preferência que não precisa nem agachar. Se tiver que desviar um pouquinho, ou aquele copo que vazou um pouquinho, eu não vou mexer com isso, larga aí, outra pessoa fala. Então aquilo que não está interferindo diretamente, na nossa casa está limpinho, a calçada, o jardim, tudo. Na casa do vizinho está o passeio sujo, não tem problema. Eu varrer minha casa para frente, eu não quero nem saber. A gente é muito cheio de escolher. O que é isso? É egoísmo. Escolher as coisas que nos fazem bem, né? Que podem facilitar as situações materiais, físicas, para nós, não para a totalidade, para a população, para a humanidade. Nossa, você está falando demais. O que eu aqui em Gospel vou fazer para a humanidade? Eu lembro quando eu estava no terceiro ano do grupo, e naquela época a professora perguntou para mim, qual bacia hidrográfica é a mais importante para mim? Não, perguntou para a sala. Qual bacia hidrográfica é a mais importante para nós aqui de Gospel? Nem sabia o que é bacia hidrográfica direito, né? Aí um aluno muito simples, morava num bairro bem afastado, casa que não tinha nem lâmpada, banheiro lá no fundo do quintal. Vocês lembram dessas situações? Os mais velhos lembram de situações que existiam essas coisas, né? Respondeu assim, bacia platina. Eu falei, tá errado, né? Bacia platina, lá pro sul. Aí ela falou assim, por quê? E ele falou, olha, o rio Guaxupé é afluente do rio Pardo, que é afluente do rio Tietê, que é afluente do rio Paraná, que forma a bacia platina. Coisa boba, né? Na época, mas isso aí me marcou até hoje. E eu pensei, a bacia mais importante para nós é a bacia do Rio Grande, né? Está aqui mais perto. Não, mas ele pensou aqui em Guaxupé. Pensou aqui dentro. E eu estava pensando num negócio grande.
Então a gente fica escolhendo aquelas coisas que a gente acha que vai ser o melhor, que vai ser o mais bonito, que vai chamar mais atenção, e nós vamos deixando o que é simples, o que é natural, o que é espontâneo, tá lá, deixa para o outro lado. E quando a gente fala em espontaneidade, eu lembrei dessa palavra agora e eu usei ela por conta disso mesmo. A gente tem que procurar essa espontaneidade nas nossas atitudes. A hora que a gente fizer o bem, porque a situação se apresentou para que fosse feita alguma coisa e nós escolhemos a melhor opção, nós estamos chegando no reino de Jesus. Nós estamos começando a vivenciar o reino de Jesus. Vocês acham que não existe ninguém no reino de Jesus nos dias atuais? Existem. Poucos. São poucos. Não sei falar quantos, são poucos. Mas pessoas que já vivem de forma espontânea, com conceitos mais bem administrados, com conceitos mais do bem, de equilíbrio. Hoje eu estou usando bastante essa palavra equilíbrio também, porque eu acho que ela é fundamental no que a gente procura fazer. Porque toda a situação que nós temos vivenciado aqui, a maioria das situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia, nos provoca um certo desequilíbrio. Por conta dessas atitudes intempestuosas que a gente toma, das nossas reações e não ações, dos nossos comportamentos, embora tenhamos boa vontade nas nossas atitudes. Então, a partir do momento em que a gente começa a tomar as decisões corretas, com tranquilidade, com espontaneidade, sozinho, sem precisar pensar muito, nós estamos nos aproximando do reino de Deus, do reino de Jesus. Agora, eu já vim falar aqui sobre a chegada no mundo de regeneração. Acho que da última vez que eu vim, né? Ou da penúltima vez. O que vocês acham que vai estar acontecendo no mundo de regeneração? Resumindo, quem acha aí? O que vai estar acontecendo de uma forma geral conosco no mundo de regeneração? Vou dar uma dica. Lembra do nome, hein? Regeneração. Vai ter tão mal hoje. Isso aí é a classificação, né, que Kardec passou. É um mundo onde haverá uma diminuição dos espíritos inferiores em relação aos espíritos bons, com boas intenções. Mas não vai ser aquele mundo perfeito ainda. Nós estaremos ainda em regeneração. Estaremos com conceitos mais interiorizados em nós e conseguiremos praticar todas essas atitudes, essas boas ações de uma forma mais tranquila, mais espontânea. Mas nós temos que trabalhar ainda. Tem gente que pensa, eu não vejo a hora de entrar no mundo de regeneração em 2057, ainda dá até a data, né? Em 2057, porque aí vai estar tranquilo, vai acabar esse povão que arruma encrenca para todo lado e nós vamos ficar numa boa. Até parece, né? Até parece. Mas você não está vendo que está acontecendo um monte de desastres? Esses desastres, esses desencarnes em grande número sempre aconteceram. Só que antes não tinha internet para a gente ver na hora. Às vezes demorava meses ou até anos para a gente ficar sabendo que teve um maremoto do outro lado do mundo e que morreu 100 mil pessoas. Hoje a gente vê as pessoas desencarnando. Não é isso aí que acontece? Mas hoje o mundo tem uma população muito maior. Tem. Mas isso nos traz uma obrigação maior ainda de fazermos com que todas essas pessoas também participem de uma forma mais efetiva nessa transformação. Porque o que adianta a gente passar por um mundo que vai ter menos espíritos inferiores, até porque foram impedidos de reencarnar aqui,
mas a gente tem que passar pelas mesmas dores, dificuldades, só que agora com mais facilidade, com mais entendimento, mais entendimento. O que adianta fazer isso se não for porque a gente melhore? Agora, tem uma coisa importantíssima. Eu falo todas as vezes quando a gente está terminando aqui. A gente sabe que é certo. A gente vai pensar hoje à noite o que nós fizemos. Aquelas coisinhas lá dentro de casa, na rua, no carro, no posto de gasolina, na padaria, as conversas que nós tivemos, os casos que nós contamos ou que nós ouvimos. E viver o que foi bom disso aí e o que não foi. O que foi bom, a gente vai repetir amanhã. O que foi ruim, nós vamos nos esforçar para que não façamos de novo. Agora, não adianta vir ao centro, à igreja, ao templo, a qualquer outro lugar, ler qualquer livro de teorias do Evangelho, para que a gente decore o que fazer, quantas vezes rezar, que forma rezar, que palavras usar, se a gente continuar agindo com a mesma cabeça. Nós temos que aprender de verdade, e esse exercício de verdade, eu não sei nem se eu estou conseguindo me expressar bem, é interiorizar esse conhecimento através das nossas atitudes de uma forma verdadeira, real e espontânea, diante das situações que nós vamos enfrentar no dia a dia, a cada momento. Ah, mas eu tenho uma vida muito simples, né? Não tenho grandes coisas, envolvimentos com grandes situações, com grandes problemas, mas é nas pequenas coisas que nós temos que aprender também. É lá dentro de casa, com o filho, com o marido, com a esposa, é ali na esquina, na padaria, é no mercado, é com o vizinho. O vizinho de cima meu é ótimo, o vizinho de baixo ele é quietinho, não faz nada, mas ainda bem que não faz nada, né? A gente é desse jeito. Tá? Perdemos uma oportunidade. Isso aí vai nos fazer deixar de ir para o mundo de regeneração? Vai fazer a gente reencarnar no mundo inferior? Não. Mas é um ponto que vai ficar para uma correção nossa ainda. A gente tem que aprender a corrigir tudo que a gente faz de errado. E a gente sabe que nós estamos fazendo de errado. Então, o reino de Deus, o reino de Jesus, a gente já pode considerá-lo como participante, como integrante do esquema de administração espiritual do nosso planeta, nas esferas superiores, através daqueles espíritos já mais experimentados, que já passaram por situações complicadas e já se resolveram. Resolveram o quê? Resolveram realizar as suas melhores decisões, os seus melhores aprendizados. De tal forma que cada uma dessas situações que a gente vivencia é como se a gente marcasse um pontinho, um votozinho para que a gente tenha acesso a esse reino. E é onde que nós todos queremos chegar. Então vamos repetindo, chegar em casa, hoje é um pouco antes de dormir. Eu tenho que fazer isso sentado, porque se eu fizer deitado eu já durmo. Então eu tenho que fazer sentado. O que eu fiz hoje, o que eu conversei. A gente vai lembrar das situações que eu negociei, que eu conversei, que eu vim aqui no centro, que eu falei isso, mas não devia ter falado aquilo. Até isso eu vou pensar. Eu podia ter falado isso também, podia ter falado aquilo. Vamos fazer uma avaliação. Foi bom o meu dia? Foi ótimo.
O que que não foi tão legal? Ah, foi isso, foi aquilo. Ah, então isso aí amanhã eu vou me esforçar. Vamos fazer essa proposta? Para nós mesmos? Não precisa ser para ninguém. Cada um para si mesmo. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente vem aqui, viu, Ira? Abraço a todos. Obrigado, viu, gente? João Carlos sempre nos traz umas reflexões muito boas e de uma forma bem descontraída, né? Bem gostosa de ouvir. Bom, João, em nome da nossa casa, mais uma vez nós te agradecemos pelas palavras, pelas reflexões. E agora é só a gente colocar em prática, gente. Né? Aproveitando até a dica que o João deu da gente fazer essa reflexão à noite, tem gente que consegue facilitar esse processo se tiver um caderninho e um lápis para anotar. Tá? Então, antes de dormir, escreve ali o que você fez de bom, de ruim, que no outro dia, às vezes, a gente não lembra, né? Pega o caderninho e dá uma lidinha, e vai ficar mais fácil a gente... uma por vez, né? Para facilitar. E assim a gente vai nos aprimorando cada vez mais. Então, obrigado mais uma vez. Número de 1 a 39, por favor. 26. 26. Alguém gostaria de fazer a prece final? Ninguém? Você faz? Por favor. O João Carlos vai fazer para nós. Então vou convidar a todos que nós possamos nos assentar de uma maneira bem confortável. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a figura de Jesus e vamos todos juntos envolver com muito carinho o nosso irmão João Carlos para que ele conduza a prece final por todos nós. Amigo Jesus, estamos aqui mais uma vez em gratidão pela oportunidade de conversarmos um pouco mais sobre o Evangelho, sobre os seus ensinamentos. E possamos, mais do que essa conversa, agirmos com as nossas maiores forças em benefício de nossos irmãos cristãos, de nossos irmãos. Estejam eles encarnados, sabendo que ao trabalharmos com esses nossos amigos, com esses nossos irmãos, estamos nos melhorando, trabalhando conosco mesmo, aprendendo a realizar o que Jesus nos pediu de ajudarmos a todos aqueles que nós preces, tanto ao chegar nos nossos lares, abraçar os nossos familiares, passando para cada um deles aquelas energias positivas que os amigos espirituais dessa casa nos oferecem nesse momento, para que saibamos distribuí-las a todos. Pai nosso que estás, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Pão nosso de cada dia, perdoai as nossas dívidas, na mesma medida que também estamos perdoando aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos quando estivermos ajudando-nos para não continuar. Ai, assim seja. Assim seja. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos pela presença e até semana.